mar, as águas de Iemanjá, beirou, beirou na areia, o canto de mãe sereia, chorou na casa. Então tá, gente, boa tarde, muita luz a todos. Vamos fazer a nossa prece inicial. De volta nesse sábado, né, em nossos estudos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a pleiade de espíritos superiores que representam a caridade, pedindo a Deus que nos dê muita paz e muito discernimento neste momento que é tão conturbado que a gente está vivendo. A nossa fé está sendo testada, realmente está sendo testada, a nossa esperança, mas é assim, desde que o mundo é mundo, todos os verdadeiros cristãos, né, sempre passaram por essa dificuldade toda. Mas nós vamos vencer, com certeza, com a graça de Deus, Cristo e caridade. E assim, humildemente, nós abrimos os nossos estudos, as nossas pesquisas, os nossos debates nessa tarde de hoje. E que Deus, acima de tudo e acima de todos, possa nos abençoar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente separou alguns tópicos aqui, mas eu quero passar rápido, porque eu separei um vídeo para vocês, que é um vídeo sobre agroglifos, já ouviram falar? Cropocircle. Atualmente é chamado de agroglifos, que a gente tem para mostrar para vocês depois, tá? 1h30. É lindo, lindo, lindo. Mas o estudo que o cara fez assim é um estudo muito bacana. Da diferença de um agroglifo real para um que não é real, que é inventado. Tá? Mas como a gente sempre faz de praxe, né, nós vamos mostrar para vocês aqui o vídeo da semana 24 da Espaçonave Terra. Tá? Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta viagem não é ficção científica, é uma viagem real em tempo real. Estamos aqui e dentro de uma semana será o dia mais longo, o solstício, início do verão. Todos os dias vemos o Sol que atravessa o céu da esquerda para a direita. Durante a noite, as estrelas e a Lua também se movem da esquerda para a direita. Sabemos bem que não é o Sol que percorre o céu. É a Terra que gira. Este grande movimento da esquerda para a direita é uma ilusão causada pela rotação da Terra, que gira em outro sentido. Perante nossos olhos, o Sol desfila sempre da esquerda para a direita, porque estamos instalados na Terra que gira. Além disso, ele sobe e desce em relação ao horizonte, pois o eixo da Terra é inclinado. Olhando a Terra do espaço, podemos fazer a ligação entre o que sabemos e o que vemos todos os dias. Se o Sol nasce a leste, é porque a Terra gira na direção leste. O nascer do Sol, na verdade, é a Terra que oscila na direção onde o Sol nos espera. Na noite desta semana, vimos 4 astros que estão alinhados. O Sol, que fica bem abaixo do horizonte. À esquerda e um pouco mais alto, Vênus. Mais longe à esquerda, a Lua. E ainda à esquerda, sempre no mesmo alinhamento, Marte. Se a Terra fosse transparente, poderíamos ver sob o horizonte à direita do Sol um 5º astro, Mercúrio. Esses planetas, a Lua e a Terra, aparecem bem alinhados, pois estão todos situados no mesmo plano. Nós os vemos olhando do espaço. É o plano do Sistema Solar. Para além dos planetas do Sistema Solar, vemos as estrelas infinitamente mais afastadas.
As estrelas e as constelações que se encontram bem atrás de nossos planetas nos servem de referência para situar os planetas. Esta tela de fundo imaginária, sobre a qual se inscrevem as constelações, é o zodíaco. Podemos ver Marte na frente da constelação de Leão, a Lua ao lado da constelação de Câncer e Vênus na constelação de Gêmeos. O alinhamento Sol, Vênus, Lua e Marte com a Terra faz com que você possa imaginar a realidade do sistema solar. Vemos todos os dias o Sol atravessar o céu, mas na verdade é a Terra que gira. E a Lua faz a mesma coisa? Absolutamente. A Lua gira em torno da Terra. E para se dar conta disso, é preciso observar a Lua de uma noite à outra. Toda noite, à mesma hora, vemos a Lua um pouco mais à esquerda que a anterior. Esta semana, a Lua de uma noite à outra parece se afastar de Vênus à direita e se aproximar de Marte à esquerda. Este deslizamento nos mostra o verdadeiro movimento da Lua, que gira em torno da Terra em 4 semanas. Quando é lua nova, a Terra, a Lua e o Sol ficam alinhados. 2 dias depois, a Lua passa na frente de Vênus. Olhando da Terra, vemos a Lua sob Vênus. Depois, a Lua continua seu périplo e aparece a meio caminho entre Vênus e Marte. No dia seguinte, ela está aqui, vista da Terra a 2 palmos mais à esquerda que a anterior, e depois a Lua aparece aqui, e 3 dias mais tarde, passa na frente de Marte. Durante esse tempo, o pequeno crescente terá se transformado em meia-lua. A Lua leva 7 dias para deslizar de Vênus a Marte. Durante este tempo, a Terra vai girar 7 vezes em torno de seu eixo. Observe. A Terra dá uma volta e no dia seguinte vemos a Lua um pouco mais à esquerda. Enquanto a Terra dá uma volta completa, a Lua se desloca lentamente em sua órbita e no dia seguinte nós a vemos ainda mais à esquerda, a meio caminho entre Vênus e Marte. Ainda uma volta, ainda um dia e a Lua já está perto de seu alinhamento com Marte. Imagine uma linha que una Vênus e Marte. Esta linha no céu é o quarto da órbita da Lua em torno da Terra. Enquanto que o Sol não se move, a Lua gira em torno da Terra em 28 dias. A cada 4 semanas, girando em torno da Terra, a Lua se alinha com Marte e vemos esse alinhamento, que é o mais famoso do ano. Esse alinhamento nos mostra como funciona a mecânica do céu. Um mês mais tarde, quando a Lua cruzará a linha Terra-Marte de novo, ela ficará acima de Marte. 2 meses mais tarde, um pouco mais deslocada. 2 meses depois, ela passará ainda mais alto. Depois, a Lua descerá novamente e alguns meses mais tarde passará abaixo de Marte de novo. Por que a Lua, em relação a Marte, sobe e desce como um elevador? Olhando do espaço, podemos ver que a órbita da Lua é ligeiramente inclinada. A Lua acompanha a Terra girando em torno dela. Se a Lua, no momento da conjunção, estiver perto do plano dos planetas, a conjunção será apertada. Se a Lua estiver acima do plano dos planetas, passará livremente acima de Marte e nós veremos a conjunção assim. Bem no fim do século, dia 12 de dezembro de 1999, haverá um alinhamento perfeito. A Lua passará exatamente na frente de Marte. Será o acontecimento raro de uma ocultação de Marte. E você não pode perder. 1999, isso aí foi em 96, né? Então, só que a gente já tá adiantado, né? A gente já tá adiantado. Eu nunca tinha visto. O que a gente vê no céu, ou é Marte ou é Vênus. E Vênus é a estrela do pastor. Só que não é uma estrela, é um planeta. O que a gente vê é a reflexão do Sol. A diferença é que uma é
A Vênus é mais brilhante, né? É. E a Marte é mais avermelhada. Por que é mais brilhante? Ó, então vamos dar uma olhadinha naquele quadro lá. Nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Porque Vênus é mais próximo do Sol. Porque Vênus é o segundo planeta. E Marte é mais afastado que nós. Então o brilho de Marte é bem menor que Vênus. E a estrela do pastor era essa. Por que do pastor? Porque guiava os pastores naquela época. Só que não é uma estrela, é um planeta. Estrela que mais brilha no céu, a Vênus é um planeta. Não tem luz própria, é o Sol que brilha. Tá bom? Mas vamos lá. Bom, vamos começar aqui, pessoal, com o Ramatiz, tá? Eu quero trazer para vocês uma questão bem interessante aqui. Hoje nós temos bastante coisa aqui para passar. Mas eu vou tentar resumir para não ficar muito grande, tá? Ramatiz, nesse livro Transição Planetária de A a Z, que é um livro compilado por Sidney de Carvalho, ele coloca o catalisador espiritual. Ele chama isso de final dos tempos. Tá? Ele diz o seguinte: ó, o homem comumente, o humano, né? Aqui o homem é literal, não é literal. O humano comumente sonha casar-se com uma princesa, a qual move-se entre a ternura e poesia. A mulher, por sua vez, fortalecida pela literatura, novelas e filmes românticos, aguarda o seu galã, o príncipe encantado, que há de fazê-la feliz para sempre. Infelizmente, a vulgaridade doméstica, na sua vivência crua e rotineira, sem o disfarce e o verniz de que antes ocultava a realidade conjugal, termina por derribar dos seus pedestais encantados os esposos mutuamente mistificados, para mostrar uma comunhão defeituosa por força do grau espiritual e próprio dos espíritos terrícolas. Ramatiz é outro mestre da palavra. Bisturi. Ou seja, meu amigo, tem mais aqui. Um príncipe e uma princesa. A cara do Davi. É que eu acho barato Ramatiz, cara. Sabe? Eu acho barato. Porque eu que estudo Ramatiz há mais de 10 anos, embora eu discorde dele de alguns pontos, mas, cara, no geral ele é muito bom. Ele é muito cirúrgico. Em consequência, primeiro ele dá a pancada, depois ele passa como é que é? Depois ele passa o mel, né? A G que é enfermeira, porque ele passa a pomada, né, G? Primeiro ele dá aquele corte. Em consequência, serão mais felizes no casamento os jovens que buscam corajosamente a realidade espiritual, antevendo sobre o invólucro carnal do companheiro outra alma ansiosa de ventura. O que ele quis dizer? Não é só as curvas que tu tem que ver. É a comunhão. É a questão espiritual. E ele menciona o seguinte, ó, que em consequência, se o fim dos tempos, em sua feição de catalisador espiritual, tende a supericitar as criaturas, avivando-lhes os conflitos, o Evangelho de Jesus é a bússola que orienta infalivelmente os náufragos da vida humana em direção ao norte angélico. O catalisador que ele diz... Você sabe o que é catalisador? Vocês já ouviram falar? Eu sei, mas não sei nem explicar. O catalisador... É que tu bota na massa pode. Catalisador, ele é uma substância química que eles usam nos processos industriais para acelerar o processo das reações químicas. Então, o que ele quis dizer? Porque para acelerar, o catalisador que vai acelerar a nossa evolução espiritual não é o corpo do companheiro ou da companheira, não é a música, não é o mundo, e sim a questão espiritual. Sim, por isso que está dando muita separação. Está dando separação por causa disso aqui, ó, a vulgaridade doméstica. É uma vulgaridade doméstica. Chega a ser até uma leviandade, achar que são simplesmente semelhança de gostos é que vão realmente estruturar uma relação, e não é. Se um dos dois, na verdade, se os dois não buscarem espiritualidade, olha, vai ser difícil. Até se comenta, né? Juntar as escovas. Tem que enxergar um dentro do outro. A busca pela realidade espiritual, catalisador e o Evangelho de Jesus. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu não me esqueci de dizer para vocês aqui, a gente estuda vários pontos, é a nossa proposta desse ano, né? Porque a gente busca uma visão de conjunto, né? Entendeu? É sempre uma visão de conjunto, é a chamada convergência. É a nossa intenção aqui para isso. Tá? Agora vamos ver Emmanuel. Tá? Emmanuel coloca no livro O Consolador de 39, vocês me desculpem, eu vou acelerar para a gente não perder muito tempo para depois, tá?
A Emmanuel, no livro Consolador de 1939, que é outro livrinho também, que cara, tudo que está acontecendo, o que vai acontecer está nesse livro. São 411 perguntas e respostas que vocês não têm noção. É só lendo e relendo, Edson, várias vezes para tu compreender, porque como ele é um mestre da palavra, às vezes a colocação que ele faz é muito profunda, porque ele é muito sintético. Tu tá entendendo? Ele resume muita coisa num parágrafo. É um livro. Então, cara, tu tem que desmembrar, tu tem que decodificar aquilo ali. Porque é muita coisa, então tu tem que ler e reler, aí tu vai, olha aqui. Para nós hoje em dia tá um pouco mais fácil pela vivência dos tempos já, né? Exatamente. O nosso amadurecimento, né? Exato, a nossa consciência já está. Que ele fala na pergunta 401, muito interessante, sobre a mistificação que ocorre muito com os médiuns, né? Médiuns canalizando Jesus, tem médium canalizando Jesus, não sei se você sabe. No meio esotérico, os caras estão canalizando, que eles chamam de Sananda. Tem médium mediunizando de tudo quanto é tipo. Extraterrestres, o que é um fato. Não há problema nenhum. Mas é aquela coisa assim, a gente julga a árvore pelos seus frutos, né? Será que realmente os frutos da mensagem estão sendo realmente positivos? Tem muita mistificação nesse meio. Muita mistificação. Muita mistificação. É venda de produto, né? Infelizmente. Está tudo monetizado, né? Se a gente já bate, né? Há 2 anos a gente bate nessa terra. Tá? Mistificação. Não muda, né? A mistificação, por incrível que pareça, ela tem uma finalidade útil. Afastar o amor próprio. Afastar a preguiça do estudo. A vaidade, pessoal. A mistificação não ocorre à revelia dos mentores mais elevados. Os mentores sabem que está ocorrendo a mistificação. Para ver algum movimento. E por que eles permitem? Para afastar o amor próprio. Para afastar a preguiça da pessoa de estudar. A vaidade pessoal. Aí ele acha que está fazendo alguma coisa. Eu não vou ler o texto na íntegra para a gente não perder muito. Muito, cara. Eu fiquei assim de O que você aproveita? A gente aprendeu lá na fraternidade, né? Do Batista, nosso irmão Batista, né? Do limão, uma limonada, né? Exatamente. O limão a gente fala, cara, é muito lei. Então eles. E não corre a revelia, os caras estão sabendo. Outra E coisa. eles permitem que o cara se arrebente, porque a queda é feia, né? Vendo o que nós vimos agora, de milimetricamente, cada planeta, cada movimento, cada estrutura para que haja vida, né? Tudo Sim. certinho, não vão saber da manada. Não vai saber das suas ovelhinhas. Boa, essa é boa. Agora vem a pergunta 402. Tá. Remuneração financeira no exercício da mediunidade. É isso aqui um pepino. Eu sei que eu já falei, mas eu vou repetir. Vou ser obrigado a repetir. Tá? Que hoje em dia, cara, tá muito em voga. Tá muito em voga. Aí tem aquela coisa assim, né? O cara é terapeuta. Pô, terapeuta, o cara faz um curso, paga um curso, ganha certificado. Beleza, pra mim não tem problema nenhum. Mas quando mistura mediunidade? Que hoje em dia a terapêutica, se não tem mediunidade, cara, ela vai tomar bomba. Porque se vem um espírito obsessor, tu não vai conseguir controlar um espírito obsessor se ele for muito revoltado. Se é um sofredor é mais fácil, mas se ele é um revoltado, com técnicas terapêuticas. Não existe mágica nisso aí. Não existe mágica, senão Jesus não teria ensinado o Evangelho, ele teria ensinado Cabala. Ele teria ensinado naquela época o Reiki, o Qigong, ele teria ensinado símbolos. Que nem a lei de Pemba na Umbanda se presta para isso. São para outras coisas. Você só realmente combate um obsessor doutrinando ele. Aí entra o Evangelho. E não é pela palavra, é pela energia, a vibração que tu coloca em cima dele. Choque energético. E aí eu digo, eu não sei. Mas por que eu trouxe isso de volta? Que eu vou passar para vocês agora, depois no WhatsApp de vocês e no do grupo, um áudio do nosso irmão lá do canal Na Luz do Espiritismo. Eu já passei vários, né? Nosso irmão William Gonçalves. Ele tem um vídeo de mais ou menos 20 minutos que ele mostra o seguinte, que ele lê um texto, uma história real, verídica do livro Mensageiros, que vai virar filme, que logo está sendo lançado no cinema. Eu vi ele falando. Que é a continuação do Nosso Lar. O filme Nosso Lar
O filme Nosso Lar, que é do André Luiz, eles estão fazendo já o segundo, que é o segmento que é os mensageiros. E esses 20 minutinhos ele fala sobre o quê? Médium e o trabalho cobrado. O arrependimento do médium por ter cobrado pela mediunidade. Até onde ele foi. Ele ficou uma década no umbral. Pô, o André Luiz ficou 2 anos no umbral, cara. E teve médiums que não exerceram a mediunidade, que ficaram menos tempo no umbral do que aquele que exerceu a mediunidade, mas de forma... Olha só! Por isso que eu digo, não adianta... Não adianta tu atender milhares de gente, isso pode até diminuir, vai saber se não ficaria 30, diminuiu para 10. Acho que vai bem que Jesus com os apóstolos dele, por mais que falasse, ensinasse, ele sabia da essência de cada um, né? Da Sim. qual eles não sabiam. E ele deixou escrito assim, ó, né? Dito, né, verdade, dai de graça o que recebeste, de graça recebeste. Né? Então eu digo assim, como é que tu vai descumprir a ordem, a lei? Né? Tu vai pagar por isso. Nós estamos falando de mediunidade, Sim. não estamos falando de técnica, não estamos falando de terapia. Não. O problema é quando tu associa terapia à mediunidade. É que na verdade tá um jeito de, né? Claro, porque o que acontece? Fica capenga até. Porque dependendo do consulente, que lá não é consulente, é cliente, né? Se tu cobra do cara é teu cliente. E tu tem que dar o resultado. Perfeito. Essa é a diferença. Porque o cara que é caridoso, o cara não deve nada. O cara faz o que ele puder fazer e entrega para Jesus. Sim. Agora o cara que cobra não tem essa história. Se eu cobrei, eu tenho que dar o resultado. E aí a pessoa chega lá magiada, ou com problema obsessivo, tu vai aplicar um reiki na pessoa, ou aplicar qualquer outra técnica, tu acha que vai dar resultado isso aí. Lembrei do Batista de novo, ele dizia, não se meta de pata ganso. Mas claro, não se meta de pata ganso, essa é boa. E aí o que diz Emmanuel? Resumidamente, eu separei alguns tópicos dessa resposta da pergunta 402 do livro O Consolador de 39. Por que eu coloco 39? Olha o tempo que a gente já sabe dessa resposta e hoje em dia, em 2022, os erros permanecem. Por quê? Atuais. Vamos dizer que não sabiam? Eu não sabia. Sabia, teve preguiça. Preguiça de estudar. Aí é outra história. Porque o cara que não sabe, o cara cai e ele é avaliado nisso aí. Agora o cara que cai por preguiça, isso claro, eu não estou falando para os outros, estou falando para nós aqui, né? Lógico, primeiramente tem que servir, o chapéu tem que servir em nós mesmo, lógico, a gente não está ali disso aí. Porque só muda a mim mesma, né? Tanto no cobrar como na intenção, né? Você falou tudo. Ó, Emmanuel, esquecer as possibilidades psíquicas, aquele que tem mediunidade e pretende ser remunerado financeiramente, esquece dessas possibilidades, esquece da mediunidade. Ele é bem claro, cara. Outra coisa, isso é um comércio criminoso. Ele não poupa palavras. Isso é um comércio indigno. Não, criminoso. Cara, a gente está na nova era, a gente tem que falar as coisas como elas são. Não adianta a gente, sabe, querer contemporizar. A gente tem que falar o que é, porque isso aqui é a palavra do Emmanuel, não é minha. Não adianta a gente achar que ele foi muito duro. Pô, ele é um irmão maior. Quando o irmão mais velho fala, a gente tem que escutar, gente. É isso que eu vejo aí fora. As pessoas têm vergonha de não aceitar a opinião de um irmão mais velho. Porque o irmão mais velho, ele vai botar no teu colo, ele vai te acariciar, mas quando ele tiver que te dar uma chinelada, ele vai te dar uma chinelada. Porque tu tá se desviando do caminho. Até tu completar a maioridade. Depois é contigo. Depois é contigo. Cara, ele menciona, é um comércio criminoso. E ele sempre foi conhecido por ser taxativo, né? Por que ele disse pro Chico? Direto. Emmanuel, o que eu tenho que fazer para me associar a ti? Emmanuel falou amor, amor, amor? Não, ele falou disciplina, disciplina e disciplina. Porque disciplina é o amor em movimento. É o amor associado à lei e à justiça. Por isso que não é só amor. Tem que saber realizar. É disciplina, disciplina. Senão ele teria dito ame, ame, ame. Mas não falou isso. A retidão espiritual, ela tem as suas qualidades específicas, né? Exatamente. Então não tem como tu se desviar disso. Ou achar argumentos para que possa fazer aquilo. Sim. E não de um argumento perfeito. que não. Então, perfeito. Existe uma retidão.
saiu fora dessa retidão, não adianta nem espernear. Não tem conversa na lei, não tem desculpa. É isso. Ó, aproveitando o gancho do irmão Edson, pode esperar. Resgates dolorosos. Olha o Edson aí. Lá vem. Sintonizadíssimo com a ideia de Emmanuel. Sintonizadíssimo com a ideia de Emmanuel nessa pergunta aqui. Pode esperar. E aí eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui que eu sugiro. Por exemplo, que eu não posso, a gente não pode mostrar por direitos autorais, né, Edson? Mas é lá no canal Luz do Espiritismo, o médium trabalha e cobrar. No caso, o remorso, o arrependimento desse médium. Eu vou mostrar depois vocês escutam. Eu estou mostrando passando bastante vídeos assim. Exato, no grupo e individualmente para vocês, porque a gente, como é que eu vou dizer assim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Que nem o estudo que a gente fez agora ali, da espaçonave Terra, aquela imagem ali fala muito mais do que um livro, né? Porque a imagem, ela realmente é muito profunda, né? E uma coisa que Emmanuel é taxativo, a mediunidade não é ofício do mundo. Você sabe o que você sabe o que é ofício, né? Mediunidade não é profissão, não é ofício do mundo. Ponto. Aí, meu Deus, aí vem um terapeuta, não, mas eu sou terapeuta, eu fiz isso, eu fiz o curso, eu tenho certificado, eu pago aluguel pelo espaço, beleza, mas eu sou obrigado a usar a mediunidade, que daí tem uma pessoa, obrigado não. Você usa se você quer. Agora, como eu disse aqui, ó, porque o que acontece? Como a mediunidade ela é o dar de graça, o que de graça é receber, o que acontece? Qual é o retorno que nós temos por isso? O retorno vem do Pai. Porque no momento que tu cobra, que tu transforma o consulente num cliente, Deus não te deve mais nada. Tu já recebeu dos homens, dos seres humanos. Nunca a caridade. Só que tu usou a mediunidade que veio dele. Para algo que ele não permite. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Aí vira um pepino. E hoje em dia, cara, tá uma confusão. Tá todo mundo é holístico. Desculpe, é o terapeuta holístico, é isso aí. Todo mundo é. Todo mundo tá fazendo isso aí. Todo mundo. Na minha escola, então. É. A professora Elas fazem curso do curso. Eles adoram isso, né? Terapeuta? Sim. Não, em relação a isso tudo bem. O problema é a mediunidade, né? Que existe cursos para mediunidade, sabia? Tem curso. Ó, viu? E tem curso para Pai de Santo, sabia? Sim, para Pai de Santo também. Também. Pai de Santo tem. É que estão olhando todo esse lado Eu estava olhando o terapêutico, holístico aí. Quero filmar Ele não existe sem a mediunidade estar incluída, entendeu? Só que eles negam a mediunidade nesse ponto. Porque tu tem que ver, tu tem que ser um tanto sensitivo, tu tem que ser... Como é que tu vai atender uma pessoa se tu não tiver sensibilidade de nada que eu lembro? Né? Essa sensibilidade já é um dom mediúnico, uma capacidade mediúnica que tu tem, que não é dessa, não é daquela, mas é uma sensibilidade. Essa questão dos terapeutas seria muito bem aproveitada nos hospitais, né? Nas clínicas, tu tá entendendo? Não em centro de caridade, sabe? Porque tem hospitais que já aceitam o reiki, por exemplo, como parte do tratamento. Exatamente. Lá na PUC tem. Na PUC? Olha aí. Os reikianos. Viu os reikianos? Isso sim é legal, porque daí tá no meio lá, beleza, tranquilo. Mas, cara, aí tu abrir um espaço, cara, eu não sei, é complicado. Abrir um espaço. Não sei. Abrir um espaço não dá. Daqui pra qualquer um pensar, né? Isso aqui a gente não tá também julgando, pelo amor de Deus. A gente não julga ninguém aqui, a gente é muito imperfeito pra estar... Cada um faz o que quer, então depois tu vai... A gente tá alertando que, na verdade, e não é uma coisa minha, isso aqui é de Emmanuel. Nosso irmão vai fazer a mágica dele, depois ele coloca Emmanuel aqui do lado. Tá, irmão? O Ramatiza eu falei antes, tu coloca ali, né? Depois tu faz a tua mágica, coloca Emmanuel. A gente está debatendo aqui qual é a lei e o que você está fazendo. Mas é claro. Por quê? Porque a gente já aprendeu que a doutrina espírita, ela traz a lei. O amor Jesus já trouxe. E a justiça está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é tudo. É a justiça divina de forma sintética. Está ali. Ainda mais na leitura que nós fizemos, né? Como ela realmente veio do astral. Porque esses 10 mandamentos antes de vir para cá já está lá. Então tá ali todo o texto ali pra gente ler e reler várias vezes. Foi no estudo passado, né? A gente fez isso, né? Tá? Agora vamos entrar em um outro tema aqui rapidinho, pra gente não perder muito tempo. Vamos voltar para a lei de Pemba, tá?
Depois nós encerramos com o caminho da luz de Emmanuel. A questão da lei de Pêmbulos que vocês estão vendo aqui, primeiramente nós passamos para vocês essa pemba aqui. Vocês se lembram? Do primeiro estudo. Essa pemba aqui é chamada de o ponto de revelação. Tá? Hoje nós vamos começar a entender dentro da lei de Pemba os pontos das hierarquias. Hierarquias, não é ponto individual, é ponto das hierarquias, tá? Então aqui nós temos o seguinte, dentro da lei de Pemba, nós temos o ponto riscado de imantação das forças sutis, da vibração original. Hoje nós vamos estudar de Oxalá, ou Orixalá também é conhecido, que tem como polaridade positiva. E a polaridade negativa dessa vibração original é Oxum. Tá? Então, toda a hierarquia, nós estamos falando de espíritos, que nós chamamos de caboclos, mas não é índios, é caboclos. Caboclos e caboclas da linha de Oxalá e da linha de Oxum. São dessa vibração original aqui. Ok? E nós vamos entender também dentro das hierarquias, na lei de Umbanda, porque a Umbanda iniciática trouxe a lei. Aqui o entendimento não é de linhas, porque dentro do conceito de linhas que nós temos aí na Umbanda tradicional popular e na Umbanda eclética, que são 95% dos prosélitos, eles não entendem assim. Eles acham que Oxum é separada de Oxalá. Muitos não consideram Oxum como um dos 7 orixás. Então cada um tem a sua opinião própria. Isso segue o quê? Uma linha de raciocínio própria. Por isso que é linhas. Aqui não, aqui é lei. E quem trouxe a lei foi Pai Guiné, de Angola, tá? E juntamente com o seu mestre de iniciação, que é o Mate Silva. Está aqui do lado. Tá? Olha só que interessante isso aqui. Dentro das hierarquias dos planos da Umbanda, aqui planos e subplanos, nós temos 7 graus. Nesses 7 graus nós temos o quê? Os espíritos que trabalham, que operam dentro dessa vibração original aqui, que é de Oxalá e de Oxum. Todo caboclo de Oxalá, toda cabocla de Oxum trabalha dentro dessa hierarquia aqui. O primeiro grau da hierarquia de Oxalá e Oxum nós chamamos de obreiro. O segundo é o protetor. Está enfraquecendo já. O protetor. Mas o protetor, como muita gente acha, não é o espírito familiar. Não é o familiar aqui, é o familiar que tu já veio de uma colônia espiritual. É aquele que tu te associa. É a família espiritual. Esses são os protetores. Está entendendo? Mas nós temos também os guias. Os guias já são um nível mais superior, um entendimento superior. Digamos assim, uma evolução superior. Mas um guia é um guia. Aí, do 4º grau para baixo, nós temos os chefes. Chefes de agrupamentos, esses já lidam com grupos. Então, a entidade espiritual, o irmão espiritual, que trabalha na linha do caboclo de Oxalá e de Oxum, que pertence ao 4º grau, ele já é um chefe de agrupamento. Incorpora no médium? Incorpora, mas já é raramente. Porque o trabalho dele já é para agrupamento. Vocês estão entendendo? Que a nível de incorporação nós temos o obreiro, o protetor e o guia. É o que mais a gente vê. E o que mais a gente vê na Umbanda, principalmente a Umbanda popular, é o nível de obreiro e protetor. Um guia já é bem complicado. Porque um guia já é um... Como é que eu vou dizer? Ele já tem já é um instrutor, vamos dizer assim. Já é um instrutor. O do 4º grau para cima, aí o cara é chefe de um agrupamento. O 5º grau já é um chefe de falange. Olha o compromisso desse ser. O 6º é de legião. Aí, meu amigo. Aí. E o 7º grau é os chamados não incorporantes. Esses não incorporam de jeito nenhum. Eu considero esses seres de 7º grau os ministros de Jesus. Está lá no topo, lá. Aqui vocês veem um umbral grosso, um umbral médio, um umbral, né? Nós temos arte, cultura e ciência, que aqui para mim está o plano dos guias. Amor fraterno, aqui está o plano dos chefes.
chefe de agrupamento, chefe de falange, né? Chefe de legião. E os diretrizes planetárias, meu amigo, para mim esses aí são os não incorporados, são os caras aqui. Também conhecido como orixá maior, chamado de orixá maior. Não confunda orixá com orixá maior. Tu vê, né? Isso aqui é um bando iniciático todo. Mas como é que eu vou identificar, Davi, quem é um, quem é outro? Não tem como identificar. Isso é a nível astral, cara. Não sabe quem está trabalhando ali. E que muda. Por exemplo, uma sessão de caboclo tem uma determinada quantidade de espíritos. Uma sessão de preto são outros espíritos. Mas nem todo caboclo ou preto que está ali, ele tem o mesmo, ele está no mesmo grau de evolução. Eles estão juntos. Por exemplo, na Umbanda tradicional popular gosta muito de usar o termo cacique. O cacique, quem é o cacique? Eu não gosto muito desse termo, mas é um termo popular, né? Por exemplo, aqui nós tínhamos o Caboclo Birajara, que era o grande frenteiro da época que eu trabalhava. O Caboclo Birajara, ele era um guia. Ele não era um obreiro nem um protetor, ele era um guia. Nunca riscou o ponto dele, o pessoal dele. E até porque eu nunca risquei ponto, mas ele nunca me mostrou. Não mostrou. Ele era um guia. Mas por que ele era um guia? Porque ele era o diretor, ele era o dirigente espiritual da casa. Mas só que tinha o regente da casa, que era um oriental chamado Shangli. Nós tínhamos um regente da casa. Uma vez por ano ele vinha. Ele vinha só nos Amaci, que é o trabalho de reforço. Ele que o Birajara fazia parte e outra parte era o Shangli que fazia. Tu vê, para fazer um Amaci nos outros tem que ter um certo nível de... Cara, mas poxa, esse negócio de hierarquias aqui não torna a Umbanda, como a gente já viu, uma Umbanda elitizada. Gente, a hierarquia está no mundo todo, tudo tem hierarquia. Uma empresa tem hierarquia, uma família tem hierarquia, tudo tem hierarquia. Se não tiver, não tem ordem, né? Que o princípio de tornar todos iguais é um princípio comunista, igualitário. Só que isso não existe. Isso para Emmanuel e para o próprio Leon Denis, isso é uma utopia. Nós somos diferentes, não tem como tornar todo mundo igual. Essa questão do igualitário, tá louco, isso aí não funciona. Tá entendendo? Então, não tem como negar isso. Tem gente que nega. Tá? E aqui eu trouxe para vocês algumas correspondências vibratórias. Porque esse ponto riscado é de imantação das forças sutis, que são as energias da natureza, e mais a vibração original, que são os planos das hierarquias. Tá? Antes de passar para esse ponto de hierarquia da linha de Oxalá e Oxum, eu quero passar para vocês as correspondências vibratórias. Porque quando a gente fala em orixá, a gente está falando de Deus. Então são as correspondências vibratórias de Deus nessa vibração, nessa potência, que é Oxalá. Tá? Que nós temos aqui uma correspondência com o plano átmico, que também é conhecido como Nirvana. Ele tem uma correspondência vibratória com Oxalá. O arcanjo tutor dessa linha é Gabriel. O nosso arcanjo Gabriel. Tá? A energia é espiritual. O núcleo é o coronal, que é o chakra coronal. Tá? Que tem uma correspondência com a glândula pineal. Tá? A estrela ou astro que ele rege é o Sol, que tem esse símbolo aqui, ó. É um símbolo adâmico, não é sânscrito, é adâmico, é anterior ao sânscrito. Que não é, na verdade, é Vatan ou Devanagari. É anterior ao sânscrito. Que é capelino, que a gente estudou, né? Na civilização hindu. O signo que ele se corresponde a leão, tá ficando fraca minha coisa. É leão, que é esse meio círculo aqui. O dia é o domingo. O horário das 9 ao meio-dia. Aí tem o Exu Força, que se corresponde com essa energia, com essa potência, que é o 7 encruzilhadas. Os 7 encruzilhadas, nós temos esse escudo, que é um escudo fluídico, e a raiz neutralizadora usada normalmente numa tronqueira, ou num ponto de fixação mágica. Para quê? Para atrair energias? Não. O trabalho do escudo e da raiz é desagregar a energia. Por isso que normalmente ela fica sempre fora da casa na entrada.
Toda energia negativa que vai ali já bate, ou ela é escudada ou ela é desagregada. E normalmente se usam esses dois pontos aqui. É o escudo fluídico da força Exu 7 cruzilhada e a raiz. E o horário de Exu da meia-noite às 3 da manhã. Esse não muda nunca. Tá? Esse não muda nunca. Uma coisa interessante também, que agora nós vamos entrar e nós vamos tentar explicar de forma bem rápida, bem sucinta, é isso aqui. Ó. Nós temos aqui 3 vetores, não flechas, né? Que é essa flecha aqui, esse vetor e esse vetor. Quando uma entidade espiritual pisa no mundo e quer riscar o seu ponto, em primeiro lugar, se ele for de Oxalá e Oxum, o vetor dele é sempre curvo. Que nós já estudamos que todos os caboclos são curvos. Como é que ele vai identificar o grau dele? Aí vem as chaves. E a chave fica onde? Fica sempre no pé do vetor ou da flecha. Quando a chave for esses 3 pontinhos, significa que ele é um obreiro. Ele é um obreiro da vibração de Oxalá. Ele está identificando, ó, eu sou um obreiro. Não o nome dele. Estou identificando o meu grau hierárquico. Quando ele é um protetor, ele risca esse ponto aqui. Sempre na base da flecha. Quando ele é um guia, já é esse ponto aqui. Isso aqui não muda, Arlete. Não pode vir uma pessoa riscar diferente e dizer que, olha, o meu guia espiritual, o meu mentor disse que mudou. É isso que é o problema da lei de Pema. Por isso que eu tinha muito cuidado lá. Vinha qualquer um e riscava ali, ó, Davi, o que tu acha disso aqui? Eu não sei, tu que tem que me dizer. Não, mas eu vi aqui, tá, tudo bem, tu viu, não é, beleza, mas o que é isso? Não, tu que tem que me dizer, eu não tenho que dizer nada. O que eu te falo, o que eu aprendi. Porque isso aqui não muda, aí vem um monte de coisa que a gente vê que é embuste. E outra coisa, tu riscar um ponto desse, aqui para nós não que a gente está em estudo, mas em trabalho, tu riscar um ponto desse em trabalho, tu firmar um ponto de Pema, dentro da lei de Pema, num trabalho de Umbanda errado, tirado da tua cabeça, tu não tem noção da repercussão. Que não, mas se anula as energias negativas, porque ele é uma chave. E tem muito da intenção. E aí tu te lasca. Tá? Já o chefe de agrupamento vê que ele sai da raiz, da base das flechas. Ele tem o quê? Ele tem um ponto separado, que é esse aqui. Esse aqui é o chefe de agrupamento. O chefe de falange é esse aqui, é esse ponto aqui. E o chefe de legião é esse aqui, esse ponto aqui. Tu vê que ele já sai da base, ele já fica... Sai dos vetores. Sai dos vetores, porque ele já tem uma... Então esse ponto aqui, ó, todos esses riscados dentro da lei de Pema, eles representam o quê? É um ponto de hierarquia. Os 7 graus hierárquicos da linha de Oxá. Lá eu vou trazer os outros 7 para mostrar para vocês as correspondências vibratórias, para ficar um estudo bem... Na verdade é um estudo sintético, não analítico, porque analisar isso aqui, entrar em análise ia demorar muito, sabe? Ia ser muito cansativo, então eu preferi já resumir, trazer de forma sintética. Só uma pergunta. Pois não. Pode ser? Claro. Pois não. Ali está ilustrado ali cada entidade, né? Mas quando vai uma entidade só, é só um? É só um. Aqui tá tudo junto, né? Isso. Isso, tá tudo. Tá. Não, ele não risca não risca tudo. Não. É uma linha é um obreiro de Oxalá. Ele vai riscar o ponto dele. Ele já sai assim, ó. E pode ser invertido assim também? Pode, não tem problema nenhum. Desde que seja curto. Não. Só que isso aqui não vai mudar. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, tá vendo? Agora eu vou... Isso aqui é o... É a lei reta, né? Exato. É a lei. Que lei é a lei. E tu vê que é tão sutil que é difícil copiar. Porque o que acontece? Entra uma pessoa que acha que sabe tudo, a pessoa não vai se contentar com o que é simples. Tu tá entendendo? Cara! Vou botar embaixo 3 florzinhas. 3 diamantezinhos. Exatamente. Ou então chegar e dizer assim, olha, o cara é de caboclo. Se é caboclo, ele tem que ser isso aqui, ó.
É o arco e flecha. Cara, isso aqui é brasão. Funciona? Funciona como símbolo. Não como chave, fechadura. Não abre. Aí, e aí, cara, que tu diz o seguinte, Davi, mas a gente não vê isso nas casas de Umbanda. Realmente, não vê. Mas no astral das casas, não. Eu quero ter escrito aqui, eu não consigo ler daqui, Davi, mas Pois não. é o ponto o quê? Riscado. De imantação das forças sutis, da vibração original. Então, Forças sutis agora eu já vou mostrar pra você. ou seja, não se inventa, ele é aquilo É a ali. lei. Por isso que eu digo, a Umbanda iniciática trazido por Pai Guiné, olha a mágica. E é a lei, ele trouxe. É por isso que é um livro de 1956. Umbanda de todos nós, a lei revelada. Essa Umbanda é de todos nós. Não é dele, não é de elitistas. Porque a Umbanda, ela não é secreta, ela é velada. Velado é diferente do secreto. O secreto seria o quê? Seria somente para pessoas exclusiva, privilegiadas. Seria exclusiva. Exatamente. Não, ela é velada, mas ela pode ser revelada. Tanto é que ela foi revelada. Mas revelada para quem, Edson? Hoje 95% continuam com a Umbanda das bandejas. Não tem coragem de mudar. Mas é claro, porque não aceitam a lei. Porque a lei é a lei. E é muito simples isso aqui. Só que é profundo, não pode mudar. De novo, o nosso começo é mais fácil na corrupção. Tem que se despir, né? Tem que se despir. Na verdade, às vezes é a vergonha, né? As pessoas tirar das cascas, assim. Eu entendo, sabe? Eu entendo. Eu não, Deus o livre, eu não julgo ninguém. Mas eu entendo que muitas vezes é a vergonha de ter que admitir. Não é fácil. Ter que desconstruir. A gente está falando isso há 2 anos. A gente está vivendo a era da desconstrução. Em todas as áreas. Por que a política não vai ficar excluída disso aí? Tem como. Você se lembra no estudo que nós fizemos sobre transição planetária aqui? Que é do ano passado. Se vocês forem assistir, vocês vão ver. Que lá no finalzinho eu coloquei que a grande nova era, a grande transição planetária está a nível espiritual, político e econômico. Eu falei isso. A guerra espiritual e a guerra política, porque a economia é a política, depende da política. Aí, ó. Isso a gente já estuda. É o que move, né? O movimento. É o que move tudo. E o hierarca do 7º grau, que é o não incorporante, tem esse símbolo aqui, ó. Que daí tu coloca aquele de Oxalá que eu te mandei. Sabe aquele de Oxalá? É aquele daí tu coloca aqui ou aqui, como tu quiser. Que é esse assim, que aí não é ponto, é ideograma. Isso aqui não é um ponto. Isso aqui não é um ponto. Ponto, ponto, ponto. Ou seja, raiz, raiz, raiz. Raiz, raiz, raiz. Isso aqui é um ideograma. Isso aqui é uma assinatura? É uma assinatura de um arcanjo. Nossa. De Gabriel. Nós estamos mexendo aqui, nós estamos estudando o ponto, que não é bem ponto, é o ideograma de Gabriel, que é o arcano, não é anjo, é arcanjo, tutor dessa vibratória de Oxalá, que é Deus manifesto. Esqueçam hierarquias, esqueçam caboclos, não. Quando eu falo Oxalá aqui, ou Oxum, que é a polaridade positiva e negativa, Oxalá ou Oxum, nós estamos falando de Deus manifesto. Aqui segue o princípio da polaridade de Hermes Trismegisto. Não é o princípio do gênero, não é macho e fêmea aqui. Tá entendendo? É o princípio da polaridade. Aqui, esse ideograma, ele se corresponde com o arcanjo Gabriel. Com plano átmico, com chakra coronal, com pineal, e aí vai. O domingo, o horário das 9 ao meio-dia, e aí vai. A porta para Gabriel. Tudo, por isso que é uma chave. Cara, isso aqui... Por isso que num determinado trabalho, vamos dizer assim, magístico, para quem saiba, normalmente ele usa isso aqui porque é o ideograma de toda essa hierarquia aqui, porque é o 7º, é o maior. E é o não incorporante, cara. Achar que tu vai incorporar um anjo ou um arcanjo é complicado. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tá? Mas se alguém descobrir, começa. Muito interessante. E aqui e aí tem a imantação das forças sutis. Que forças sutis que são imantadas nessa hierarquia de Oxalá? Ó, esses símbolos aqui representam a energia espiritual. Então a energia sutil
espiritual, a energia sutil ígnea do fogo e a energia sutil hídrica da água. Então são as 3 energias que são sintetizadas e movimentadas por toda essa hierarquia aqui. A espiritual, a ígnea e a hídrica. Tá? Só que cada um tem a sua... É muito interessante. Tá, Davi, como é que eles trabalham? Vocês querem demais de mim. Aí, meu amigo, é coisa que nem eu falei pra vocês. Vocês não vão encontrar esses pontos nas terreiras de Umbanda, porque 95% é tradicional popular. Ou eclético. O eclético é que até sabe disso aqui, mas não sabe trabalhar. Porque não deixa que as entidades atuem. O eclético acha que ele pode, que ele sabe. Ele tem nos quadros lá, mas não sabe fazer, ele não faz isso aqui. Ele não realiza na ritualística. Mas não quer dizer que isso aqui não esteja no astral, porque isso aqui está no astral. O que está no plano físico é o símbolo, é o machado, é a flecha. Isso muita gente faz, não tem problema nenhum. Está errado? Não está errado, não, está certo. Só que é um conhecimento considerado dos subplanos da Senhora da Luz Velada. Que os planos maiores da Senhora da Luz Velada é do 4º grau até o 7º grau. Que a maioria aí fora trabalha só até o 3º grau. Trabalha com obreiro, protetor e guia. O que não quer dizer que esses não estejam lá. Claro que estão lá. Só que as pessoas não identificam, não sabem quem é, não sabem como é que você... Não sabe, não entende isso aí. Que nem ele. Foi muito humilde para dizer para mim, Caboclo Birajara. E eu não sou chefe de agrupamento. Que eu questionei na época. Quando eu aprendi isso, eu fui para cima, né? O senhor vai dizer quem o senhor é, né? Não é pro meu ego, eu quero saber com quem eu estou lidando. O senhor é um chefe de agrupamento, de falante? Quem é o senhor? Não, eu sou um guia. Ah, mas por que o senhor não é um guia? Porque eu sou dirigente. Só um dirigente, só um guia é dirigente. Você está entendendo? Por isso que a gente vê os demais trabalhando, eles são a nível de protetor ou obreiro. Muito interessante isso aí. Isso te dá uma organização. Aí tu vê que a Umbanda não é uma bagunça. Ah, mas a gíria é uma mistura, mas é uma mistura organizada. Não é assim. Para nós pode ser, mas no astral, que como é que eles vêm no astral? Eles vêm assim? No momento que a gente canta um ponto, um hino da Umbanda, eles vêm? Não, eles já estão ali, já tudo preparado, apostos, todos organizados, cada um sabendo o que vai fazer. Respeitando a sua hierarquia, todos são irmãos, todos estão de mão dadas, mas cada um respeitando a evolução de cada um, cara. Até porque eles têm graus evolutivos em tudo isso. Não, até para nós aqui. É só o ser humano que não. A gente nega. Para alguns. É verdade. Nega. Bom, Mas a hierarquia, ela sempre vai ter que ter. Vai ter que ter. Isso é natural, não tem. Tá, fechou aqui, pessoal? Adorei. É muito bacana, eu sabia que vocês iam gostar. Agora na próxima eu vou trazer de outros, né? Vou trazer com outras correspondências, o seu Exu Força, que esse aqui é o Exu Força 7 encruzilhadas. Aqui é o escudo fluídico e a raiz neutralizadora. E só não muda. É o que tinha no nosso aqui. É isso, exatamente. Por isso que eu colocava, tá na tronqueira ali também, dentro da tronqueira tá isso aqui. É riscado numa pemba, que pemba não é giz, né? Pemba é o giz imantado. Tem que imantar o giz, com as forças da natureza, para o giz se tornar uma pemba. Aí tu entra com ponto riscado. Tudo é uma Mas série. eu não entendi uma coisa ali, Claro. quando tu mostrou ali cada um dos pontos ali que fora dos vetores, Aham. né? Um é água, o outro é fogo, tipo Sim. assim, aquele UVzinho ali, quem ele é? Quem? Esse aqui? Esse, não, do outro lado. Esse aqui? Esse quem é? Esse aqui é a energia hídrica, água. Não, o V é o... Ah, esse aqui? É. Esse aqui é o ponto... É a raiz do... Aí faz do um falange. ali, faz um Do ensino pra falange. saber quem é quem. Claro, claro. Porque depois, eu gosto de ver tudo isso depois. Deixa eu ver aqui, peraí. Os chefes. Esse aqui é o 1º grau, é o obreiro. Esse aqui é o 2º grau, protetor. Esse aqui é o 3º grau, guia. Tá. 4º grau, chefe de agrupamento. 5º grau, falange, chefe de falange. 6º grau, chefe de legião. Tá. E o 7º grau, não incorporante. Tá, agora vamos pro que tu falou ali, energia hídrica, energia... Sim. né? Aí, tipo assim, cada um, tipo assim, ali do que é falange, o Sim. que tu falou, né? Qual? Esse de cima ali que eu vi Esse que aqui? é o que eu mais enxergo. Esse aqui é o de falange. Tá, o de falange.
Tu falou que a energia dele é fogo. Ele é essa. Não é dele. Essas forças sutis, elas Ela comanda a energia? Não, elas flutuam. Aqui agora, como tu olhando, tu pode achar que esse chefe de falange, ele coordena duas energias espirituais e uma hídrica. Não é isso? É isso que eu tô pensando. Não, ela flutua. Todos eles com todos eles. Tá. Isso aqui foi um ponto tirado no momento que tu foi observado. Porque isso aqui ela flutua, ela caminha. Tá tudo junto. Exatamente. Então essa aqui pode estar lá, pode estar aqui. Entendi. Porque é para todos. A energia, porque são três energias básicas dessa hierarquia, dessa vibração. É a energia espiritual, a energia hídrica do fogo e a energia da água. Aí tu diz assim, tá, mas e ritualisticamente, para que seria? São caboclos que trabalham muito dentro dessas três energias. Por exemplo, o Oxum é água. O Birajara é fogo. E todos os dois trabalham com a energia, são associados à energia espiritual. Eles têm essa, digamos assim, porque tu pode ver que uma Oxum, cara, uma cabocla de Oxum, ela é muito forte. E ela tem assim, ela tem uma sensibilidade. Sabe, ela tem uma sensibilidade assim, cara, que ela muda um ser, um espírito. Tá entendendo? Não estou dizendo que as outras não têm, mas cada um tem a sua, digamos assim, a sua função. São ordens e direitos de trabalho. Ela trabalha personalidade. Exatamente. São ordens e direitos de trabalho. Agora, como exatamente, cara, eu não sei. Aí, cara, aí é outro nível. Aí, só estando numa terreira de Umbanda e vendo o dia a dia de um trabalho, como é que eles movem. Mesmo assim, cara, tu não consegue captar tudo, porque tudo é misturado. Aí vem outro caboclo, vem uma cabocla, vem um preto, cara, é um trabalho assim, por isso que um trabalho numa gira de Umbanda é um trabalho muito forte. A gira de Umbanda é um trabalho muito forte. Por isso que o próprio Chico Xavier se recorria, uma vez por mês, ele ia numa terreira de Umbanda tomar uns passezinhos lá. Com uma médium só ele fazia isso. Ele sabia que, cara, ele mesmo mencionou que o espiritismo não combatia tudo. A gente precisava, sim, dos irmãos da Umbanda. E embora o Divaldo seja contra isso, o próprio Chico afirmou. E o mestre Matos Silva, ele dizia, não há uma religião nessa terra que não esteja recebendo a escória da Umbanda. Isso é sério que ele falou. Não há uma religião, filosofia, na terra, até mesmo terapeutas, que não estejam sendo escorados pela Umbanda, que não estejam lá um caboclo, um Exu lá defendendo e protegendo. Como é que tu vai mexer com coisa? Porque o que acontece? A Umbanda, ela mexe com magia. E a magia não é mágica de circo. A magia é elementos naturais. Ela manipula coisa que não é vibrações, né? Claro, não é na linha do espírito. O espiritismo é o passe, é a consulta e principalmente a questão doutrinária. A Umbanda é magia. A Umbanda não vem doutrinar, a Umbanda vem combater, vem trabalhar. Por isso que Ramatiz falou sabiamente. Jesus no espiritismo, ele estuda, ele doutrina. Já na Umbanda ele trabalha. Está entendendo? Porque a Umbanda é mão na massa. E é uma religião, uma filosofia que desceu do astral para combater a magia negra. Ou seja, ela é atitude. Ela não é doutrina. Tá? Por isso que a Umbanda é muito forte. E ainda tem uma mística por trás da Umbanda. Que as pessoas, por que existe essa mística? Porque as pessoas não conhecem a Umbanda. Elas vão só até ali. Elas foram só até o 3º grau aqui. Só que ele já trouxe isso em 56. Só que muitos não aceitam. Claro que nesse meio tempo teve alguém ali que desvirtuou tudo isso, que foi o Rivas Neto, né? Infelizmente. Os não aceitam, você nem conhece, né? Só não conhece, é que o Rivas desvirtuou, ele tornou realmente a ordem iniciática, ele mudou os livros, ele mudou tudo isso, ele disse que não, ele não mudou, ele foi a fundo, ele evoluiu, não foi nada disso, cara, foi o ego dele que se meteu ali e pronto. O cara para se dizer sucessor da Raiz de Guiné, o cara tinha que ser o único sucessor. É forte. Teve mestres antes dele, o Yasuami. Claro que é forte. Teve o Yasuami, teve o próprio Arabaiara, teve o que já desencarnou, teve o próprio Itaumã, que fez a Pemba, a Grafia Sagrada dos Orixás, que é desse livro que eu estou trazendo essas informações, mas na verdade vieram do Matos Silva, no livro Umbanda de Todos Nós, a Lei Revelada.
Não é ele, tipo, porque ele era simples, cara. A terreira dele era um galpão com chão de areia. O Rivas Neto fez uma suntuosidade, fez um templo. Pra mim. Pra ele, exatamente. Pra mim, Rodolfo. Pra ele. Tá lá. Eu fiz um compilado. É só vocês pesquisarem lá, tá? Um site Umbanda do Brasil com uma conversa lá, com a entrevista que o Marcos, que foi o enteado do Mate Silva, fez. Eu já mostrei pra vocês aqui. O cara não, o Rivas Neto pisou na bola, Porque a Umbanda é simples, humilde, que quanto mais conhecimento e mais humildade tem que ter. Quanto mais tu te aprofunda, tu tá entendendo? As tuas atitudes têm que ser muito mais humildes. E ele quis mostrar o contrário, e aí foi onde bagunçou tudo. A diferença está entendendo para nós e para mim. Exatamente. Tá, vamos lá então. Posso continuar? Não. Oi? Não. Posso continuar? Então tá. Vamos fazer aqui o Caminho da Luz de 1938. Nós vamos encerrar aqui nosso estudo de hoje para a gente ir para a nossa segunda parte, né? Que é a parte da nossa videoteca, tá? Não. Vamos lá. Vamos ver hoje sobre a China milenária. Alguns tópicos que eu separei para vocês. No livro A Gênese, de Allan Kardec, ele menciona o seguinte, que a idade, vamos dizer assim, desses irmãos que vieram de Aldebaran, que é uma estrela que mais brilha na constelação do Touro, remonta mais ou menos 30 mil anos atrás. O povo chinês é um povo muito antigo. A genealogia chinesa é de 30 mil anos. Tu vê, os capelinos é 10 mil. Os caras estavam 20 mil anos aqui já, na Ásia lá. Estavam grandes. Por isso que é o povo da atual civilização mais antigo, né? É o povo amarelo. Por isso que Emmanuel não fala disso, tá? Nós tivemos Forri, que é aquele que que elaborou pelos seus trigramas, né? O I Ching, que eu mandei pro irmão, tá? Depois o irmão coloca aqui, tá? Aquele amarelo, né? Tá? Nós tivemos Lao Tzu, que é o século 6 a.C., com Tao Te Ching, grande Lao Tzu também, que aí eu sou suspeito em falar, né? Porque o que eu vou dizer? E Confúcio, né? No século 5 a.C., ou seja, Lao Tzu e Confúcio não eram contemporâneos, como muita gente acha. Eles não se conheceram. Que um viveu 100 anos antes e o outro veio depois. E o Emmanuel coloca no livro, sintetizando para vocês aqui, que o Confúcio, ele na verdade, ele resgatou os conhecimentos de Lao Tzu no livro Tao Te Ching e compilou a sua tese. Confúcio até hoje, né, gente? E Emmanuel confirma. Confúcio, Lao Tzu e Forri, que é muito antigo, Forri quase não se conhece, eles foram emissários diretos de Jesus. Eles foram emissários, tu vê, eles vieram de uma outra constelação, uma outra estrela, que Jesus não é o governador, chegando aqui, foi abraçado pelo Cristo, né? E começaram como emissários diretos dele. Para quê? Para preparar o evangelho dele, a obra dele. Mesmo com toda a dificuldade que ainda há hoje em dia, o evangelho de Jesus ainda vai prevalecer na China, né? Porque o grande problema da China, segundo Emmanuel, foi a estagnação. A China, ela se isolou do mundo. Ela não fez aquele muro por acaso. Ela fez porque ela não queria saber do mundo. Não vamos se isolar dessa gente aqui. Porque ela era muito avançada, entendeu, Edson? Eles eram muito avançados, era um povo muito... Mas o que eu quero lidar com... contaminar. Não vou me contaminar com esses aborígenes aqui. Então o que aconteceu? Ela se isolou, mas não é essa a vontade do Pai, não é essa a vontade de Jesus. Aí veio Gengis Khan, né? Que não é Átilo I, foi dos romanos. Gengis Khan é que derrubou, que invadiu a China. Os caras conseguiram pular o muro. Os caras eram tão guerreiros desgraçados que conseguiram pular o muro. Os caras eram os caras eram... Mas lá no final do livro, lá o mano coloca, ô povinho danado assim. Olha, cara, os caras não foram fáceis. Os caras pularam a cerca. Eu tô rindo aqui do Tá bom? E uma coisa interessante nesse capítulo aqui é que Emmanuel, eu até tive que reproduzir o texto, cara, que assim, ó, é sobre o Nirvana. Que muita gente tem um entendimento errado sobre a meditação, sobre a busca do Nirvana. Que muita gente, negócio deixa pra lá, vamos meditar aqui, vamos se afundar na meditação que a gente alcança estágios. Olha o que Emmanuel quer dizer. Vocês vão entender o que eu tô tentando falar.
O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus. Perfeição já. E isso é o nirvana. Sim. É você se unir a Deus. Nunca, olha só, irmã, é direto. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A negação de Deus aí. Não é isso. É aquele que se isola. Vida contemplativa. Negando a vida. Tu tá entendendo? É aquele que não quero saber nada, não quero saber não, eu larguei o mundo, eu vou viver em meditação. Tipo assim, seguir o caminho de Buda. Só que, cara, Buda, depois que ele se iluminou nas meditações, ele saiu pelo mundo. Porque no próprio país que ele viveu, que foi a Índia não aceitou muito o Buda. Até hoje lá, o budismo não, na Índia não. O budismo ganhou força, foi na China, no Japão, na Tailândia, sabia? Na Índia, a Índia lá é o brahmanismo. O Buda na Índia, muito pouco. E o que ele diz assim? Nunca, sinônimo de imperturbável quietude, ou seja, só ficar quieto, meditando, negando a vida. Aí sim. Ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes. No seio da natureza visível e invisível. Não adianta. É o cara que quer alcançar o nirvana só meditando, achando que chegou lá, o cara se tornou um iluminado. Mas sai da nuvenzinha, vai pra nuvem pra eternamente. Não. Isso tá cheio aí fora, gente. Isso tá cheio. Quanto maior a conexão com Deus, maior o Digamos movimento. assim, tu tá ali Movimento meditando na tua quietude, aí tem 10, 20, 30 pedindo a tua mão pra ti, tu não. Não, eu tô legal. Tô quieto, sem problema. Eu tô zen. Muito louco isso aqui, cara. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Todos os mundos, olha, Olha a coisa. Não, estamos separados. É um movimento, né? Momentos É um movimento. Nada é inércia. Não adianta Né? ficar só. Não tem inércia no universo. A nossa meditação aqui um pouquinho, ela se faz necessária pelo seguinte, para tu dar uma acalmada na situação aqui, para te conectar com algo mais alto, se fortalecer para fazer alguma coisa que presta. Terapêutico. Mas se acalmar, essa né? vida contemplativa... Tem gente que desiste, né? Aí que tá. Tem gente que vende tudo, desiste e se enfia dentro de um templo. E ainda nós vemos. Tomara que mude, né? Cada individualidade na prova, como na redenção, como na glória divina, olha só. Tem que fazer. Na prova, na redenção ou na glória divina, tem uma função definida de trabalho e de elevação dos seus próprios valores. Tem sempre que fazer. Nunca vai parar. Emmanuel é um mestre da Ai, vou prova. parar porque vou parar já sou. Tu tá em prova, ou tu tá que mais tem? na glória divina, que daí é um ascensionar. Cara, tu tem que fazer, não tem. Como diz E tem muita gente que quer ir pro paraíso, né? Vou me iluminar para ir pro paraíso. E lá Lá no de paraíso. férias. É a chave de Exu, né? Som, luz e movimento. É vida. Som, luz e Saiu movimento. disso, não tá vivendo. Não tem o que fazer. Os que aprenderam os bens da vida e quanto os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Emmanuel é um mestre. É na vivência. Emmanuel é um mestre. Claro, ali ele tira. Porque o que aconteceu? Um dos grandes motivos da estagnação na China, já que o assunto é China, mas aqui entra todos, é isso. As pessoas desistiram da vida comum e se entregaram à vida contemplativa. Por isso que os espíritas disseram, os espíritos superiores disseram, Allan Kardec lá no livro dos espíritos, né? Vida contemplativa, que ele pergunta, e a vida contemplativa? Não.
Ele sempre fala, a meditação é necessária, mas como terapêutica. Mas ainda tem, né? Que ficam assim nos seus dedos. É o que ele falou. Lá nas suas Tem muito. montanhas, assim, que vão pelas montanhas. E se isolam do mundo. Tem um capítulo que eu já li para vocês aqui, que eu me lembrei, que são os eremitas. O que acontece? Tem eremita que recebe a permissão de Jesus para naquela existência ser um eremita, se isolar. Mas para quê? Porque ele precisa se reencontrar consigo mesmo. Para que nas próximas reencarnações ele... Então ele tem, muitos têm o agô, né, a permissão de Jesus para isso. Nós já lemos aqui, né? Mas são, inclusive os eunucos também, que são os castrados, também têm essa permissão, que pedem para Jesus. Porque, cara, eu não quero cair no sexo, eu não quero. Não. Então essa vida aqui, tu vai ver 40, 50, 60 anos, tu vai ver como eunuco ou então como eremita. Essa existência eu vou dar para ti. Mas nas próximas tu tem trabalho. Aí funciona, aí é uma lógica. Mas não que os caras querem aqui. Pra sempre nada. Os caras querem sair daqui diretamente pro plano átmico, que é o Nirvana. Eu gosto de Vai. E eu vou me... seria a mesma coisa. Iluminar, né? Seria a mesma coisa assim que a pessoa tem que lavar a casa, ela tem que. Isso. Né? Eu vou meditar. Não. Os primeiros compromissos tem que ser feito, não tem jeito. Não tem como fugir. Entre emana disciplina. Disciplina e disciplina. O irmão falou uma coisa séria. Primeiro o dever, depois o lazer, depois o dever, depois a contemplação. Sim. Tá certo? Senão não funciona. É a questão do místico. Porque na Índia ainda existem místicos lá. Os caras que se sacrificam em nome de Deus. Os caras botam a mão assim, a mão apodrece, fica assim. Outros fecham a mão, não abre mais e a unha atravessa. Tem os caras que fazem isso. Eu não sei se é os saniases. Tem uns que se... Outros que se autoflagelam achando que vão ir pro Nirvana. Não vai, cara. São os místicos. Aqueles que vivem somente em verticalização. Ó. Aqueles que só vivem em direção ao Uno. Que é a chamada teocracia. Uno. Não adianta. E o verso? Que é a parte horizontal da nossa vida. Se esse que vive só assim é o profano. Mas e aí, Davi? Se aqui eu estou místico e aqui eu sou profano, qual é o caminho? O caminho é a diagonal. É o do meio. Por isso que Buda dizia, o caminho do meio. Nem muito profano, nem místico. É o espiritualizado. Aqui tu não tem uma democracia, aqui tu tem a cosmocracia. Porque em nosso lar tu não elege governador lá. A gente elege aqui embaixo. Porque aqui a gente vive essa democracia. Que é uma cracia de irmãos inferiores. Que nós somos bem inferiores, nós somos bem atrasados, porque nós ainda vivemos uma democracia. Nós escolhemos, mas não é o canal não é a escolha. O canal é a eleição, é o eleito. Porque Jesus foi um eleito. O próprio Chico Xavier foi um eleito, Kardec foi um eleito. Né? Vai se candidatar a ser eleito. Não. Aqui, por exemplo, na cosmocracia, é o cosmos que elege. Não é nós que escolhemos. Porque em nosso lar, por exemplo, o governador de nosso lar, por exemplo, não foi eleito pelo povo de nosso lar. No voto. Não existe voto lá, não existe urna eletrônica lá. Ele já vem eleito, porque os caras já estão avaliando, analisando, pô, aquele cara lá já está na hora dele, ele pode ser governador. 72 ministros que tem em nosso lar, são todos eleitos, não são escolhidos. Até por causa da hierarquia também. Claro, exatamente. E a hierarquia superior, como eles têm esse contato, né? Aqui a gente ainda não tem contato porque a gente é imperfeito ainda. A gente vive ainda num mundo complicado. Ainda estamos em provas e expiações. Mas lá... Isso, nós somos brasileiros, não queremos ter trabalho. Quem foi? Aqui nós somos brasileiros, não queremos ter trabalho. Pois é. É melhor a corrupçãozinha básica. Mas O velho jeitinho. Os conchavos. O brasileiro até é conhecido pelo jeitinho, né? a nossa experiência, a nossa caminhada aqui, ela tem que ter a experienciação da matéria e do espiritual. Sim, exatamente. Né? Então não tem como fugir. Quer dizer, até pode fugir, querer fugir, Claro. pode, só que depois vai ter que voltar. Sim. Vai ter Tem que- como. É o que o Humberto Rondi chamava de o ser universico. Quando você une o uno e o verso. Você se torna um ser universico do universo. Você está entendendo?
Que viver só essa vida aqui é o verso, é o profano. Viver só para Deus é os místicos. Que acham que vão encontrar e vão permanecer no Nirvana. Emmanuel acabou de tirar os caras do ó. Esquece isso aí. Concordo que serve para se achar, mas se achou vai fazer alguma coisa. Claro, e os caras não querem, entendeu? Os caras acham que... Imagina se todo mundo fizesse isso, não existisse agricultores e... Mas é só um grande som. E cara, eles é um sacrifício que eles fazem que é cruel, cara. Tem cara, eles viram um esqueleto. Eles comem. Eles acreditam, de arroz, né? Durante o dia. Isso. Que cabe na palma da mão. Eles botavam- Não, o próprio Siddhartha Gautama, o Buda, de arroz por quando ele deixou o palácio Eles dele, acreditam nisso. quando ele deixou o palácio dele, encontrou esses caras. Se eu não me engano, são sannyasis o nome. E o Siddhartha Gautama ficou por um tempo assim, só meditando. E aí tu faz um voto para Deus. E o voto do Buda é se alimentar de esterco. Ai, Jesus. O Siddhartha Gautama se alimentava de esterco de boi. Meu Deus. Ele secava e comia esterco de boi. E ele ficou tão magro que ele quase morreu. Daí ele viu na hora passando um barqueiro e o cara tocando um violão. Que lá não era violão, eu não sei o nome, mas era um instrumento de corda. E quando ele viu, o instrumento de corda arrebentou e ele teve um insight. Digo, se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta. Se ela estiver muito fraca, ela não toca o som. Muito fluxo. Aí ele entrou no rio, tomou um belo de um banho, conversou com, que não era vaca, eram os búfalos. Aí ele disse, realmente, eu estou fazendo errado, nem muito para lá, nem muito para cá, é o caminho do meio. Aí surgiu o caminho do meio. Aí ele foi lá, conversou com o sannyasi, os caras bronquearam, xingaram ele não viu sair. Onde ele começou a se alimentar, sentou embaixo da árvore Budi e ficou lá meditando até se iluminar. Quando ele se iluminou, ele se levantou e saiu a pregar. Atividade. Essa é a história resumida Atitude só pra você de achar. Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, que Buda é uma palavra que significa iluminado. Mas quando ele se iluminou, ele saiu para trabalhar, ao contrário dos sannyasis, que ficam lá e morrem, acham que alcançam... Autoflagelo. Muito interessante. E tu vê a Índia, o que Emmanuel disse, que das 4 etnias, né? A Índia, os hindus, né? Que são a etnia capelina, nossa, olha o grau de evolução. Nossa, a riqueza, o sânscrito, 197 línguas no mundo todo. Inclusive o latim, que já é uma língua morta. Tudo se originando do sânscrito. E, no entanto, criaram as castas. E nem Gandhi conseguiu combater as castas. E aí, cara? Esse é o mundo. Se perderam. Beleza, meu tempo? Beleza, meu povo? Já deu tempo? Alguma dúvida, alguma coisa? Não, mas... Eu corri um pouquinho hoje, né? Porque eu fiz um estudo bem sintético que a gente tem coisa para ver lá. Tá bom? Vamos encerrar então. Agradecendo a Deus, a Jesus. Agradecendo a pleiade de espíritos superiores que nos defendem, que nos protegeram. A Senhora da Luz Velada, salvando de todos nós, por toda a neutralização do que é negativo, que nos deram essa sustentação. Agradecendo as santas almas guardiãs do Cruzeiro Divino, por tanto amor, por tanta abnegação. E agradecendo, sobretudo, aos espíritos que estão mais próximos de nós, inclusive aos obsessores que nos dão muito ensinamento, que nos dão discernimento, que nos colocam em provas, para que a gente possa evoluir cada vez mais e mais e mais. E assim, humildemente, em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por encerrado o nosso humilde estudo nessa tarde de hoje. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Ventando pras terras profundas, pras terras